Me sinto honroso de estar essa noite aqui para transmitir uma palavra da parte do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 1 a seguir. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 1 a seguir. Está escrito assim: estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, aos quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Amém? Eu quero pegar um tema sobre, dentro dessa mensagem, aqui em poucas palavras, o tema é: qual é a vontade de Deus que se comportamos perante uma crise? Como é que Deus quer que nós se comportamos perante uma crise? O texto de Jeremias, capítulo 29, é um texto que vai falar de um tempo obscuro da vida do povo de Judá. O povo de Judá tinha se rebelado contra o Senhor, eles tinham cometido vários tipos de pecado, e um dos pecados é a idolatria. Eles usaram o altar que era oferecido a Deus, aonde os filhos de Israel, os levitas, os sacerdotes, ofereciam as suas ofertas ao Deus Todo-Poderoso. Os filhos de Israel cometeram pecado adorando a Baal, a Azera, a Astarote. Segundo alguns historiadores, os filhos de Israel, eles sacrificavam seus filhos e ofereciam eles a Baal. Só que o nosso Deus, ele é um Deus longânimo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então Deus, ele vai usar os seus profetas para tentar advertir o povo, para que o povo se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Mas a Bíblia diz que quando Deus enviava um profeta para Jerusalém, para advertir o sacerdote, para advertir os príncipes, para advertir o povo de Judá, para que eles se arrependessem, voltassem para a adoração verdadeira ao Deus de Israel, diz a Bíblia que eles matavam os profetas de Deus. Diz a Bíblia que eles massacravam os profetas de Deus em Jerusalém. Então Deus, ele vendo que não tem jeito, e que o povo está com o coração duro, e que não se volta para Deus, Deus então vai tratar com esse povo. Qual é o tratamento de Deus? Deus, ele vai usar uma nação, e segundo alguns historiadores e a Bíblia Sagrada, essa nação é a nação chamada Babilônia. Nabucodonosor é o imperador. Segundo alguns historiadores, Nabucodonosor e a Babilônia
é o império infalível, aonde nenhuma outra nação tinha poder bélico para destruir a Babilônia. Então Deus, para trazer o povo de volta, Deus vai usar Nabucodonosor, Deus vai usar a Babilônia e vai trazer juízo sobre toda a nação de Judá e de Israel. E quando esse povo, eles estão ali em seus pecados, Deus ele então envia a Babilônia e invade Judá. Foi em 3 períodos. O primeiro período que Nabucodonosor invade Jerusalém, essa foi tremenda, foi um arraso. Essa Nabucodonosor destruiu muita gente, matou muita gente, mulheres grávidas. Eles levam a nata, os príncipes e todos da família real para a Babilônia. Nessa primeira deportação, Nabucodonosor leva só os príncipes, a nata de Israel, ou seja, os homens e as mulheres da família real, e ele é colocado no palácio. Só que na segunda deportação, Nabucodonosor, ele traz para a Babilônia 10.000 judeus. E onde eles são colocados? Não tinha espaço nos lugares remotos, não tinha espaço nos lugares luxuosos, melhor dizendo, na Babilônia. Então esses 10.000 judeus, eles ficam na beira do rio Quebar. Aqui é o contexto do Salmo 137, quando os levitas, filhos de Asaf, escreve: junto ao rio Quebar, sentíamos saudade de Sião, e a Bíblia diz que eles diziam: pendurávamos as nossas harpas ali no salgueiro da Babilônia. Aqueles que nos trouxeram para a Babilônia, aqueles que nos destruíram, diziam: cantai e alegrem cantando a canção de Sião. Mas eles respondiam: como cantaremos uma canção de Sião, estando longe da nossa pátria? Aleluia! Esse é o contexto do profeta Ezequiel. Daniel é levantado por Deus lá na Babilônia, no palácio. Só que lá no rio da Babilônia, Deus vai levantar um profeta, e o nome dele é Ezequiel. É o contexto do capítulo 1 do profeta Ezequiel, quando ele disse: eu estando à beira do rio Quebar, eu tive visões de Deus. E ele teve 3 tipos de visão. A primeira visão, ele viu os querubins. Na segunda visão, ele viu as rodas rodando. Na terceira visão, ele vê a glória de Deus. E Deus vai falar com o profeta, com Ezequiel, na beira do rio Quebar. No capítulo 2, ele vai dizer: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Só que no capítulo 3, versículo 1, Deus vai dizer: filho do homem, come desse rolo e fala aos filhos de Israel. Eu aprendi 2 coisas aqui. A primeira, para Deus falar com Ezequiel, Ezequiel tinha que se colocar de pé. E quando se colocamos de pé, quer dizer reverência. Como se colocamos de pé, quer dizer respeito. Eu aprendi uma coisa, que para estar na presença de Deus, tem que se colocar de pé. Como? Tem que ter respeito, tem que ter reverência. Na segunda vez que Deus fala com o profeta, com Ezequiel, Deus disse: come desse rolo e fala aos filhos de Israel. O que é que eu aprendo? Que um homem, quando é chamado por Deus e levantado por Deus, ele não prega o que ele quer, ele não fala o que ele quer, ele não prega a mensagem que ele quer. Se Deus colocou no seu coração esse rolo para pregar sobre exortação, pregue sobre exortação. Se Deus mandou pregar renovo, pregue renovo. Se Deus mandou pregar que vai cair, vai cair. Se Deus mandou pregar que vai levantar, Deus vai levantar. Mas o que Deus está procurando é homens que comam desse rolo e que não tenha medo de pregar aquilo que Deus mandar pregar. Deus está dizendo: o rolo que Deus colocou na sua boca, Deus disse: entrega, porque o responsável é o Deus Todo-Poderoso. O povo está na Babilônia. A terceira invasão de Nabucodonosor na Babilônia foi terrível. A casa do rei foi destruída. O muro foi derrubado. As suas portas queimadas a fogo. Eles entraram dentro do templo e destruíram o templo que Salomão tinha construído com a ajuda do Senhor. Agora eles são transportados para a Babilônia. Só fica o restante, os mais pobres. Aí Deus vai usar o profeta Jeremias para dizer ao povo como que o povo deveria se comportar na Babilônia.
é uma carta dada pelo próprio Deus para que Jeremias enviasse para a Babilônia. E o que está na carta? Na carta está a vontade de Deus para que o povo se comportasse. Como que o povo deveria se comportar? Então Deus vai escrever, Jeremias, ele vai escrever e vai enviar essa carta lá para o povo. Capítulo 29 está aqui no versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro que vos fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que eu aprendi. Não foi a Babilônia por si própria ou por própria vontade que transportou o povo de Jerusalém para a Babilônia. Foi Deus que transportou. Quem sabe Nabucodonosor pensou, estou por cima da carne seca, estou dominando tudo, mas mal sabia ele que Deus estava cercando a Babilônia e que Deus ia levantar Daniel lá no palácio, Deus ia levantar Ezequiel lá no rio Quebar, Deus ia levantar Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava cercando a Babilônia. Aleluia! Aí Deus, ele vai começar a dar as diretrizes, a receita para o povo aprender a se comportar na crise. Qual era a vontade de Deus? A primeira vontade de Deus era essa. Versículo 5. Edificai casa, habitai-a, plantai jardim e comei do seu fruto. Essa era a primeira atitude, essa era o primeiro comportamento que Deus queria do povo na calamidade na Babilônia. Essa era a primeira vontade. Eles estavam longe da sua pátria. Eles estavam em uma calamidade, numa terra idólatra. Estavam no caos e estavam em uma situação difícil. Mas qual é a vontade de Deus? Que eu fique e que eu passe a situação difícil e a crise. Primeiro, edificai casa, plantai pomares e comei do seu fruto. Todo mundo sabe que quem planta e quem edifica uma casa está sempre em movimento. Todo mundo sabe que uma pessoa, um arquiteto, um pedreiro, todo mundo sabe que quando eles começam a edificar alguma casa, um prédio ou algum lugar, eles precisam estar em movimento. Todo mundo sabe que um agricultor, para plantar, ele precisa acordar cedo e precisa andar para lá e para cá jogando a semente. Ou seja, ele está em movimento. Primeiro tópico aqui. A vontade de Deus é que eu esteja em movimento perante a crise. Deus não quer que quando eu passo a crise, eu esteja paralisado. Deus não quer que quando o caos chegue na minha casa, eu esteja paralisado. Deus não quer que quando a tempestade surge e bate na minha vida, eu fique paralisado. A vontade de Deus é que você se movimente. A vontade de Deus é que você levante a cabeça. A vontade de Deus é que você arregace as mangas. A vontade de Deus é que você se movimente, não fique parado. Porque a vontade de Deus é que nós se movimentamos. Você quer ver? No capítulo 1 de Josué está escrito que depois da morte de Moisés, veio a palavra do Senhor a Josué dizendo: Josué, levanta-te e dispõe-te e passa este Jordão, tu e os filhos de Israel, a terra que jurei a dar a Moisés. Ou seja, quando Moisés morre, Josué está cabisbaixo, Josué está paralisado, Josué não está mais em movimento. Como que você sabe, Alexandre? Está escrito, Deus disse, levanta-te e se dispõe. Isso quer dizer que ele estava paralisado, não estava em movimento, estava triste, estava parado. E para alcançar a promessa de Deus, ninguém alcança a promessa de Deus parado. Deus disse para Josué, Josué, se coloca de pé, se levanta, se dispõe. Por quê, Senhor? Porque tem um Jordão para você passar. E depois que você passar o Jordão, tem a terra prometida para você tomar posse. Aleluia! A primeira palavra de Deus para o nosso coração é essa: mediante a crise, se movimente. Porque tem um Jordão para você passar, uma promessa para se cumprir na sua vida. Deus tem promessa, mas se ficar parado não se cumpre, mas se movimentar, a promessa de Deus é se cumprir para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Deus em toda a Bíblia nunca quis que o homem e a mulher ficassem neutralizados no meio da tempestade. A Bíblia diz que quando Elias está fugindo de Jezabel,
Ele está andando pelo deserto de Berseba há cerca de um dia já andando. Ele se deita debaixo de um zimbro e pede a morte para o Senhor, dizendo: basta, Senhor, toma minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deus envia o anjo, e o anjo coloca na cabeceira e perto de Elias brasas, peixe e pão cozido. Quando ele levanta, que ele olha a brasa, o peixe e o pão cozido, o anjo vai falar para ele: agora você levanta, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Aleluia! Tem caminhada para você, a tua caminhada não parou, porque você está parado na calamidade, porque você desistiu na calamidade. Deus está dizendo: se movimente, levanta, come e bebe, porque grande é a tua caminhada nessa terra, para fazer a obra de Deus Todo-Poderoso. É um movimento. A primeira coisa que Deus queria que o povo de Judá agisse na Babilônia é se movimentar e não ficar parado, paralisado. A segunda coisa, versículo 6: tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminueis. Segundo tópico, multiplicai-vos e não diminuei. Primeiro, Deus queria que o povo se movimentasse na calamidade. Segundo, Deus queria que o povo multiplicasse e não diminuísse. Deus queria que o povo crescesse e não diminuísse. Você sabe que todo ser humano é assim. Quando nós estamos passando pela calamidade, quando a tempestade bate na nossa porta, a tendência do ser humano é sempre diminuir. Quem prega quer parar de pregar. Quem canta quer parar de cantar. Quem ora quer parar de orar. Quem jejua quer parar de jejuar. Isso está diminuindo, está regredindo e não crescendo. Mas a vontade de Deus é que quando a calamidade bater na porta, Deus está dizendo: eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem e cresçam. A vontade de Deus é que eu cresça na tempestade. A vontade de Deus é que eu cresça na calamidade. Deus não quer que eu diminua. Ou seja, Deus não quer que você pare de fazer a obra. Deus não quer que você pare de cantar. Deus não quer que você pare de orar. Deus não quer que você pare de fazer visita nos lares. Deus não quer que você pare de evangelizar nas ruas. Deus não quer que você pare de pregar para o seu colega de trabalho. Deus não quer que você pare de fazer a vontade de Deus nessa terra. Porque a vontade de Deus na calamidade é que o homem cresça, que o homem multiplique e não diminua. Aleluia! A primeira coisa que Deus, quando vai fazer os céus e a terra, Deus ele vai criar o homem e a mulher. E a primeira ordem de Deus para o homem e a mulher era essa: sejam fecundos e multipliquem. É a primeira coisa que Deus vai dizer, para o homem se fecundar e se multiplicar na face da terra. O próprio Jesus, no capítulo 2, verso 57 de Lucas, ele crescia em sabedoria, em estatura e graça perante Deus e perante os homens. Jesus estava crescendo e se multiplicando, mas ainda tem mais. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: crescei na graça e no conhecimento, porque essa é a vontade de Deus para convosco. A vontade de Deus é que eu cresça. A vontade de Deus é que eu granjeie. A vontade de Deus é que eu multiplique na tempestade e na calamidade. A quarta coisa é o versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei paz. A quarta vontade de Deus era essa: que o povo orasse pela cidade, que o povo orasse pela paz da cidade. Então, primeiro, Deus queria que o povo ficasse em movimento. Segunda coisa, Deus queria que o povo multiplicasse. Terceira coisa, Deus queria que o povo continuasse orando, continuasse buscando, continuasse com os joelhos dobrados, continuasse clamando ao Deus que fez os céus e a terra.
Porque a tendência do homem é durante a calamidade é parar de orar. A tendência do homem perante a calamidade é só reclamar e murmurar. Só que a vontade de Deus para os filhos de Israel na Babilônia é que eles orassem pela paz da cidade. Porque enquanto a cidade tinha paz, eles também teriam. Se a cidade tivesse tribulação, eles também teriam. Mas se a cidade tivesse paz, eles também teriam. Eu vejo Deus dando uma instrução para a nossa vida nessa noite tremenda. A primeira coisa, se movimente. A segunda coisa, multiplique. A terceira coisa, orai. Não pare de orar na calamidade. Não pare de orar na dificuldade. Não pare de orar. Sabe por quê? Eu lembro agora de Jó. Jó perdeu filho. Jó perdeu família. Jó perdeu a prata. Jó perdeu o ouro. Só que Jó não perdeu a presença de Deus. Aí o pai vai falar com ele. Tem 3 amigos aí que estão te acusando. Mas tem uma coisa. Vai orar por eles. Jó não duvidou e não demorou. Dobrou os seus joelhos. Orou pelos seus 3 amigos. Na calamidade. Ele não tinha mais prata. Não tinha mais ouro, não tinha mais filhos, não tinha mais as filhas, não tinha mais amigo, somente 3 amigos acusando. Mas Jó não olhou para a dificuldade. Ele disse: eu vou obedecer a Deus e vou orar. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro que ele tinha perdido. Aí eu te convido, você vai murmurar ou vai orar na calamidade? Você vai murmurar ou vai orar na dificuldade? Você vai murmurar ou vai clamar ao Deus que tem o poder de mudar a nossa história na calamidade? Aleluia! A quarta coisa era essa: não vos engane vossos profetas que está no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente. Eu não vos enviei. A quarta coisa que me chama a atenção: existiam os falsos profetas no meio do povo de Deus. Existiam os falsos profetas no meio dos cativos que estavam na Babilônia. E esses profetas profetizavam que o cativeiro não ia demorar 70 anos. Esses profetas profetizavam que o cativeiro ia demorar menos. E Deus avisando o povo: olha, o negócio é vocês se movimentar, o negócio é vocês crescer, o negócio é vocês orar. E tem outra: não fica dando ouvido aos falsos profetas por aí não, porque o cativeiro vai durar 70 anos. Se eles profetizarem ou apresentarem um sonho, dizendo que o sonho, dizendo que o sacrifício, dizendo que o cativeiro vai demorar menos de 70 anos, não foi eu que vos enviei. Sabe o que eu aprendi? Se Deus falou que vai levantar, Deus vai levantar. Sabe o que eu aprendi? O que está escrito aqui já basta. Isso aqui é mais do que uma revelação. A Bíblia é mais do que uma profecia. A palavra de Deus, ela é o escudo para o meu coração. A palavra de Deus é o meu baluarte. A palavra de Deus é o meu escudo. A palavra de Deus é o que me sustenta. A palavra de Deus que me dá sabedoria. A palavra de Deus é que me dá a unção que eu preciso para viver na terra. Tem falsos profetas por aí que estão profetizando falsamente. Não é Deus que envia, não é Deus que está mandando. Eles profetizam segundo os seus corações. Mas nós temos a Bíblia para discernir se a mensagem é de Deus ou se não é de Deus. Se for de Deus, se cumpre, mas se não for, cai por terra. Não dê ouvido aos falsos profetas. Se Deus falou na palavra que é X, é X. Se Deus falou na palavra que é Y, é Y. Pode vir profeta, pode sapatear, pode até rodopiar, pode profetizar o que for. Se não tiver dentro da palavra, não foi Deus que enviou. Está profetizando do seu próprio coração. Aleluia. Cuidado dos falsos profetas que tem por aí, dizendo que a vassoura expulsa demônio, dizendo que a rosa ungida desfaz macumba, dizendo que até pano ungido desfaz da macumbaria. É o nome de Jesus que joga por terra todo o mal, todo o demônio, toda a doença, todo o vírus, toda a maledicência que existe na face da terra. É o nome de Jesus. E por que Deus, ele vai ensinar o povo a se comportar
na calamidade. Versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei o pensamento que tenho sobre vosso respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Oh meu Deus do céu, essa palavra está queimando dentro do meu coração. Agora eu entendi porque Deus quer que o povo se movimente. Agora eu entendi porque Deus quer que o povo cresça. Agora eu entendi porque Deus quer que o povo continue orando na calamidade. Agora eu entendi porque Deus quer que o povo não dê ouvido aos falsos profetas na tempestade. Porque Deus ia fazer uma coisa tão grande, mas tão grande, que o Salmo 126 disse, quando nós saímos da Babilônia, estávamos como que em sonho, as nações olhavam e diziam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aguenta firme na tempestade, aguenta firme na calamidade, aguenta firme, porque o que Deus tem para nós é coisa grande, o que Deus tem para mim é coisa grande. Então continue se movimentando, continue crescendo na calamidade, continue orando na calamidade, porque o pensamento que Deus tem para nós é um pensamento de paz e não de mal. Eu sei que a coisa está feia, eu sei que o calo está apertando, o desemprego está aumentando, a geladeira está acabando as coisas, mas Deus manda eu te dizer, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, é pensamento de paz e não de mal, e eu vou dar o fim que vocês esperam. Qual é o fim que nós esperamos? O fim que nós esperamos primeiramente é o céu, o fim que nós esperamos primeiramente é a glória, mas também necessitamos das coisas aqui na terra, e Deus está dizendo, continua crescendo, continua se multiplicando, continua orando, porque Deus vai dar o fim que você espera, diz o Senhor dos exércitos. Fala para o teu, aí na sua casa, fala para ele assim, Deus vai nos dar o fim que nós esperamos. Qual que era o fim dos cativos da Babilônia que eles esperavam? Não é outro, a não ser sair do cativeiro da Babilônia. Qual era o fim que os cativos da Babilônia esperavam? Eles esperavam estar caminhando para Jerusalém, eles esperavam entrar dentro do templo para adorar a Deus outra vez, eles esperavam sair da Babilônia e cantar um hino ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo, fica tranquilo, quando passar os 70 anos eu vou visitar a sua casa, quando passar os 70 anos eu vou visitar, meu Deus do céu, Deus está dizendo, quando passar a calamidade Ele vai visitar aí a sua casa, quando passar a calamidade Deus vai visitar teu trabalho, quando passar a calamidade Deus vai visitar a nossa família, e vai cumprir com a boa palavra que Ele disse na nossa vida. A calamidade, vírus, tempestade, macumbaria, feitiçaria, palavra contrária, não tem poder de inibir a palavra de Deus de se cumprir na nossa vida. E se você acredita, levanta a mão para glorificar o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh meu Deus. Essa é a palavra, Deus abençoe. Meu pastor,